Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Vailat Chaus de Oliveira, sou estudante de Engenharia Mecânica do curso Diurno e estou fazendo a matéria de usinagem e hoje, nesse seminário, eu vou falar sobre o processo de usinagem de aplanamento. O processo de usinagem de aplanamento, ele, por definição, ele é um processo de usinagem que possui uma ferramenta com geometria definida e que serve para obter superfícies planas, horizontais, verticais ou inclinadas. Além disso, as operações de aplanamento são realizadas com o emprego de ferramentas que possuem apenas uma aresta cortante e que retira o sobremetal com movimento linear. Então, essa é a definição das operações de aplanamento. Aqui estão alguns exemplos de como funciona o aplanamento das superfícies. Então, o primeiro deles é horizontal, a ferramenta faz um movimento de vai e vem, ali como mostrado na figura, naquela flechinha mais escura, nesse ponto. Além disso, a ferramenta também faz o movimento da direita para a esquerda cada vez que ela passa retirando o cavaco. Então ela retira o cavaco, volta para sua posição original com alguns milímetros ou poucos milímetros de avanço para a esquerda. Aqui temos o planeamento vertical, que pode ser de duas formas diferentes. A ferramenta pode fazer esse movimento aqui, como mostrado nessa flash. Então ela pode retirar o sobremetal de cima para baixo, ou ela pode também fazer esse movimento que nem o do horizontal, de trás para frente, e, e a ferramenta vai indo para baixo. Então ela pode fazer esses dois movimentos. O avanço pode ser tanto um quanto o outro. E o corte também pode ser tanto um quanto o outro. Para a usinagem de superfícies curvas, ela tem uma parametrização que você pode regular em planas automáticas e ela faz basicamente igual a usinagem horizontal faz, mas dessa vez a ferramenta ela vai fazendo a cada passo do avanço um deslocamento vertical, tanto para cima quanto para baixo, a fim de formar curvas. Já na usinagem de peças inclinadas, nós temos a ferramenta de maneira inclinada, realizando, assim como o avanço horizontal, os mesmos movimentos, só que dessa vez retirando o metal de maneira inclinada, ou seja, ela não só vai fazendo um movimento de vai e vem da esquerda para a direita, ela vai fazendo um movimento de vai e vem, ela vai não da esquerda para a direita, mas ela vai de forma diagonal em uma angulação diferente, não de cima para baixo nem da esquerda para a direita. Ela vai fazendo essa angulação dessa flechinha aqui. Já o aplanamento de ranhuras, a ferramenta faz igual o movimento horizontal, só que dessa vez ela não possui passo do avanço da esquerda para a direita. Ela faz apenas o movimento de vai e vem, e a ferramenta cada retirada de cavaco ela vai descendo alguns milímetros para baixo. Então ela vai retirando cavaco até ela formar essa ranhura. E temos também o acabamento fino, que também não é tão comum, mas pode ser utilizado nas planas para acabar a superfície de maneira fina. Então, é igual ao acabamento horizontal, o planeamento horizontal, mas dessa vez com uma parametrização diferente para fazer o acabamento fino, ou seja, movimentos um pouco mais... o passo de avanço um pouco menor, movimentos na mesma velocidade, na verdade, mas com um passo de avanço um pouco menor, assim, realizando uma superfície um pouco melhor acabada. Características do planeamento. Bom, então geralmente o planeamento é uma operação de desbaste e por conta disso pode ser necessário o uso de outras máquinas para a realização posterior de acabamento, como o fresamento, por exemplo. E o corte é feito em único sentido. Portanto, se a gente for comparar com outros processos de usinagem de superfície, como o fresamento, ele é um pouco mais lento do que esse tipo de processo, pelo fresamento ter ferramentas multicortantes, que é o que está nesse slide aqui. Por outro lado, como o aplanamento usa uma ferramenta de corte com uma só aresta de corte, então ele é um processo um pouco mais econômico do que o fresamento, por exemplo, por ter ferramentas mais simples, baratas e mais fáceis de afiar. Então ele é um processo mais lento sim, mas ele é um processo bem mais econômico. Aqui tem um videozinho de como funciona o aplanamento nas peças, de como a ferramenta corta. Ela tem um close ali na ferramenta, é uma ferramenta bem simples mesmo, como a gente pode ver no vídeo. Aqui tem uma esquematização de como é realizado a retirada do metal, a formação de cavaco. Então, esses são os principais movimentos da ferramenta. Ela tem o curso útil e o curso de recuo, que a gente chama de curso duplo, como está escrito ali embaixo. Então, o curso útil é o curso onde há a retirada de cavaco, onde há a retirada de sobremetal. E no curso de recuo, que é o movimento de volta dela para a posição original, ela não retira nenhum sobremetal. Então, vamos dizer assim, metade do tempo a ferramenta não está usinando nada. Dá para se dizer grosseiramente assim.
é apenas o curso útil que retira cavaco. Além disso, nós temos o movimento de avanço da peça, que é o que produz a largura do cavaco. No aplanamento horizontal, a peça já fixada, que vai ser usinada, é movida através da mesa contra a ferramenta. Então, a mesa se move contra a ferramenta. E temos o movimento de ajuste da ferramenta, que é o azul ali em cima, que é, na verdade, depois que, por exemplo, se você está fazendo um acabamento superficial, você usina toda a superfície numa determinada altura, depois você volta a peça para a posição original, diminuindo essa altura para ela fazer novamente o desbaste, a retirada de sobremetal numa altura um pouco mais baixa, e assim você vai retirando o sobremetal pouco a pouco, camada por camada, por assim dizer. Aqui nós temos um vídeo para destacar como isso funciona. Então a ferramenta vai cortando sobre metal, a gente não consegue ver, mas a peça está fazendo um movimento muito lento da esquerda para a direita nesse vídeo, e é por isso que garante que a cada passada da ferramenta ela vai retirar mais cavaco. Bom, aqui nós temos algumas operações típicas de aplanamento. Estrias, rebaixos, perfis, cunhas, rasgos de chavetas, rasgos em T, chanfros e faceamento de topo, são todos processos que podem ser utilizados por meio do aplanamento. Então aqui na direita eu coloquei 3 exemplos, né? O primeiro deles é o rasgo de chaveta ali nessa engrenagem, na primeira imagem no canto superior direito, que muito provavelmente foi feito por aplanamento. Se não foi feito por aplanamento, poderia muito bem ter sido feito por aplanamento. Na imagem de baixo, na peça do meio ali, a gente consegue ver aquele rebaixo na peça. Então esse rebaixo também é típico de aplanamento, é uma operação barata, uma peça pequena, então é muito interessante fazer por aplanamento, desculpa. E na última peça ali nós temos um tipo de perfil diferenciado ali, que também poderia ter sido feito por aplanamento muito tranquilamente, por também ser uma peça pequena. Talvez o processo de aplanamento teria sido o escolhido por ser mais barato e mais econômico do que um fresamento, por exemplo. Agora vamos falar dos diferentes tipos de planas. A gente pode separar elas basicamente em plana limadora e plana de mesa, onde na plana limadora nós temos a plana horizontal e a plana vertical, que ambas podem ter a função de corte inclinado, né? Bom, então vamos falar sobre a plana limadora. Nós temos esses dois tipos, horizontal e vertical, como está descrito na imagem à esquerda. E elas possuem um curso máximo que está em torno de 600 milímetros, ou seja, as peças usináveis só poderão ser de tamanho médio ou pequeno. Então, essas máquinas podem realizar operações de estrias, rasgos, rebaixos, chanfros e faceamento de topo, como operações típicas. O conjunto do pó da ferramenta pode girar e ser travado em qualquer ângulo, como comentado anteriormente, para realizar a usinagem inclinada dessas peças. Vamos dizer aqui quais são as partes de uma plana limadora genérica, que pode ser vertical ou horizontal. Então, nesse caso, o número 1 ali é o corpo da plana, que é a maior parte dela, como a gente pode ver. O número 2 ali é a base da plana, onde tem o contato com o chão. O número 3 é o torpedo, que realiza o movimento de vai e vem, que empurra o cabeçote e onde está presa o porta-ferramenta, que, consequentemente, está presa a ferramenta, claro. E número 6, a mesa que faz o movimento do passo de avanço. Agora vamos comentar um pouco sobre como funcionam as planas de mesa. Bom, as planas de mesa realizam as mesmas operações que as planas limadoras, podendo também ser adaptadas até para fresamento e retificação. Elas têm um curso superior a 1000 milímetros, ou seja, ela pode usinar qualquer superfície de peças como colunas, bases de máquinas, barramentos de tornos, blocos de motores diesel marítimos de grandes dimensões, ou seja, peças bem maiores, né? Tem um ponto bem interessante dela, que ela pode ter até 4 ferramentas presas nela ao mesmo tempo, ou seja, ela pode realizar a usinagem da peça muito mais rápido do que a plana limadora, por ter 4 vezes o número de ferramentas que a plana limadora tem. Além disso, um diferencial desse tipo de plana é que a ferramenta não realiza o movimento de vai e vem, e sim a mesa. A mesa é onde está presa a peça, né, que realiza esse movimento de vai e vem, realizando a retirada do sobremetal por parte da ferramenta ali, que está parada por sua vez. Bom, essas são as partes da plana de mesa. Número 1 ali nós temos o corpo. Número 2, as duas colunas em formato vertical. A ponte, número 3, em horizontal, onde está preso os cabeçotes porta-ferramentas, que estão presos às ferramentas. E 5 e 6 ali, nós temos a mesa e a peça, né, a ser usinada, que, como vocês podem ver, vão ser usinadas com o movimento de vai e vem da mesa,
com a retirada de sobremetal pela ferramenta que está parada. Como funciona a plana limadora? A plana limadora possui um cabeçote, que nesse cabeçote tem um dispositivo chamado placa com charneira. Essa placa com charneira tem um funcionamento bem específico, que no curso útil a ferramenta faz o desbaste, então a placa charneira fica em posição vertical, como é mostrado na figura A ali na esquerda, e no curso de recuo, a ferramenta se levanta, se inclina, evitando-se assim a deterioração da própria ferramenta e da superfície que está sendo usinada. Então essa placa charneira ela tem um eixozinho ali, como a gente pode ver que é só nela que a ferramenta pode fazer esse movimento, né? Então ela tem essa função bem interessante. O fuso. O fuso serve para ajustar a posição do curso da máquina e a peça que... Por quê, né? Porque a peça que vai ser usinada pode ser fixada na mesa em diversos lugares. Então a gente levanta aquele pininho ali, como a gente pode ver nas imagens, e a gente pode posicionar o fuso em qualquer posição, assim, definindo aonde que a ferramenta vai começar a usinar ou não. O acionamento principal. Bom, esse tipo de equipamento, as planas limadoras, elas têm um funcionamento principal bem interessante e único desse tipo de equipamento, que ferramentas com arestas de cortes, que máquinas com ferramentas multicortantes não possuem. Então, resumidamente, o movimento de rotação do motor é normalmente transformado por um balancim com castanha deslizante no movimento retilíneo do cabeçote. Então, o que isso significa? Então, esse motor aqui na direita que nós vemos transmite por todo esse sistema de transmissão, engrenagens e polias, para esse volante com manivela aqui que a gente pode ver, que é esse círculo pontilhado maior. Esse volante com manivela ele está girando aqui sempre com uma rotação definida pelo motor. E essa manivela aqui tem o mesmo raio do volante também. Nessa manivela, nós temos o pino da manivela, né, que tem uma porca que você pode prender ou soltar e que pode se deslocar em direção ao centro por meio de um fuso. Opa. Então aqui essa castanha, esse pino está preso aqui nessa manivela, ele pode ir para lá e para cá, do centro à ponta da manivela. E nesse pino está preso aquela castanha que está escrito aqui na figura, esse quadradinho. Essa castanha está presa no balancim, no eixo do balancim. Então essa castanha pode se deslocar na guia do balancim e, claro, o pino que está preso na castanha se desloca no eixo da manivela. Em função do movimento de rotação do volante da manivela, o balancim, que tem o seu centro de rotação em N, aqui embaixo, na base da máquina, oscila com seu extremo livre de um lado para o outro. E quais são as etapas de preparação do aplanamento? Bom, primeiramente você precisa fazer a fixação da peça, então você verifica se não existe nenhum resto de cavaco e dá uma limpada na máquina também para ela ficar pronta para a próxima usinagem. Depois você usa a cunha se for preciso fabricar as superfícies paralelas. Depois disso, você faz a verificação do alinhamento. Então, você utiliza um riscador ou um relógio comparador, dependendo do grau de exatidão do trabalho, para verificar o alinhamento da plana, para ver se ela vai estar na posição correta que você precisa. Depois você fixa a ferramenta no porta-ferramentas. Fazendo isso, você tem que garantir que a distância entre a ponta do bit, que é como a gente chama a ferramenta de usinagem por aplanamento, e o porta-ferramentas seja a menor possível, para não ocorrer a quebra do porta-ferramentas, não gerar tensões desnecessárias na ferramenta, na verdade. Depois você prepara a máquina, então você regula a altura da mesa, que deve ser cerca de 5 mm, mas isso varia de plana em plana. E você regula o curso máximo da ferramenta, que isso é bem interessante, ele deve ser pelo menos 10 mm além da peça, então depois que ela realiza o curso útil, ela deve avançar 10 mm além da peça. E na hora do curso de recuo, ela deve recuar 20 mm antes da peça. E também você regula o número de golpes por minuto da peça, que é um parâmetro, né? É um parâmetro de usinagem desse tipo de processo. E você também regula o avanço automático da mesa. Posteriormente, por último, você faz o tangenciamento, que é basicamente um risco de referência na peça. Então você coloca a plana para funcionar e vai descendo ela até ela fazer um risquinho na peça, para você saber que ela vai estar tangenciando aquela superfície que você precisa. Em seguida, a gente zera o anel graduado do porta-ferramentas para obter a profundidade de corte. Então você zera. Depois quando você for descer a ferramenta, no anel graduado você já vai saber a profundidade de corte que você vai ter. E assim funciona o aplanamento. E obrigado por assistir o vídeo até aqui.